Boa tarde a todos. Agora já almoçamos, então podemos falar. Eu estava na dúvida sobre o que falar nessa mesa, porque essa mesa ela tem muitas... Ela dá margem a muitas coisas, aí eu fui olhando um pouco a composição e eu achei melhor falar um pouco de economia. De certa forma, pegar do ponto final que o Nelson Barbosa falou ao final, que justamente essa reforma ela não vai levantar a economia, como eles dizem, muito pelo contrário, e a minha ideia é justamente mostrar que o projeto que eles têm é um projeto de destruição da economia, não só da Seguridade Social, mas é um projeto que destrói a economia brasileira como um todo. Né? Acho que o Fanhani falou bem aqui. A gente tem uma elite que, inclusive, tem um texto da Elie Diniz, da década de 80, que ela fala, a nossa elite, o problema da nossa elite é que ela não aceita isso na década de 70, mas ela é a mesma até hoje. Ela não aceita absolutamente nada que dê alguma coisa para andar de baixo. E, no fundo, é esse. É um projeto, eu concordo bastante com o Fanhani, o projeto é voltar a ser um país agrário exportador, ou primário exportador, que não é só agrário, tem minerais também, alguma coisa, e que a população deixe de ser relevante. E por que eles têm esse projeto? E aí eu acho que é um ponto que eu queria levantar no início e mostrar que o projeto deles, então, é uma destruição total e que, na verdade, vai deixar a economia brasileira patinando, como já aconteceu em outras épocas na nossa economia. E aí uma fala também do nosso convidado chileno, que ele falou a diferença entre um problema de política econômica ou de economia política. Essa reação é claramente uma reação de economia política, né? Em parte pelo sucesso que a gente teve desse próprio modelo, desse pacto distributivo, quando ele foi, de fato, usado para fazer o que ele deveria fazer, que é realmente passar a ter uma sociedade com um mínimo de redução de desigualdade. A gente sabe que todo o avanço que a gente teve não foi suficiente, né? A gente ainda tem uma sociedade extremamente desigual, mas a gente estava conseguindo, no mínimo, dar dignidade às pessoas, né? Como já foi falado aqui, a questão de, pelo menos, se alimentar. Então, muito rapidamente, eu queria mostrar alguns dados para vocês. O primeiro são aquelas 3 bolinhas vermelhas, desculpa a tabela cheia, mas são as 3 bolinhas vermelhas. O que levou à redução da desigualdade de renda no Brasil foram 3 fatores principais. O mercado de trabalho, representando quase 60% da redução, por meio muito fortemente da política de salário mínimo e da própria formalização do mercado de trabalho. Previdência responde a 20%. E os benefícios assistenciais do BPC e do Bolsa Família respondem a quase mais 17%. Então, o nosso sistema, pelo mercado de trabalho formalizado e pelo sistema de previdência de seguridade social, seja a própria previdência diretamente, seja os benefícios que também estão sendo atacados, apesar do Bolsa Família não estar na PEC, porque ele não é constitucional, ele já está sendo atacado pelo número de famílias que estão sendo retiradas do Bolsa Família, a gente vai ter um modelo que justamente eles estão atacando esses processos todos que são nossos processos de redistribuição de renda. Né? O mercado de trabalho, pela reforma trabalhista, que, no fundo, é a grande reforma que foi feita recentemente, né, que foi a grande reforma do governo Temer, foi a reforma trabalhista combinada com a emenda constitucional 95, que põe um teto nos gastos do governo. E aí, só para mostrar para vocês como o índice de Gini e a informalidade eles andam juntos. A desigualdade caiu quando a informalidade no Brasil caiu, né? Uma outra coisa que é um problema gravíssimo de economia política no Brasil foi o aumento da participação dos salários no PIB. Né? O que significa que, né, que a gente teve na economia brasileira recentemente uma redistribuição da que a gente chama da renda do trabalho, aumentando a participação que os salários captam do PIB, que isso, obviamente, gera um conflito. E esse gráfico aqui, só para vocês entenderem, o verde é um dado de DIEESE de quantas vezes, ou as categorias, se elas estão conseguindo reajuste acima da inflação, que é o verde, igual à inflação, que é o amarelo, ou abaixo da inflação, que é o vermelho. Como vocês podem ver, entre 2004 e 2014, quase 80% das categorias que são acompanhadas pelo DIEESE tinham um aumento acima da inflação. Né? Então, claramente, houve uma repulsa a esse tipo de situação que estava acontecendo no Brasil, que era um grande processo de redistribuição de renda por meio do mercado de trabalho, por meio dos benefícios assistenciais, por meio dos benefícios previdenciários. Isso, obviamente, estava mudando a cara do Brasil e mudando minimamente uma correlação de forças. Né? Seja, como foi falado aqui, a questão do voto. Agora, eu já não lembro mais quem falou. Acho que foi o secretário, né? Foi o secretário Antônio, que ele falou justamente no Piauí como as pessoas deixaram... o senhor está ali. Deixaram de pedir a um parlamentar ou algum político um remédio porque ele passava a ter um mínimo de dignidade. Então, óbvio que isso muda politicamente as forças de um país. Né? E aí, óbvio, um outro dado importante
no Brasil. Eu não vou descrever esse gráfico muito fortemente, mas só para ter bem claro a importância de uma reforma tributária no Brasil. Né? A política fiscal ela tem um papel de redistribuição de renda, e no Brasil a gente conseguia redistribuir renda por meio dos benefícios previdenciários assistenciais, como eu coloquei, e por uma outra parte importantíssima, que são saúde e educação gratuita à população. Ambos têm um efeito enorme de redistribuição de renda e de redistribuição de acesso a serviços no Brasil. Agora, a parte da política fiscal que não tinha efeito distributivo, ou no sentido de reduzir a concentração de renda, era justamente a parte tributária. A tributação no Brasil, como se sabe, é extremamente regressiva. Então, qualquer medida que fosse feita, ela deveria atender, se o objetivo fosse uma sociedade mais igualitária, ela deveria partir, como já foi falado aqui, de uma reforma tributária central que mudasse a composição da nossa tributação e que mudasse a forma de financiamento do Estado brasileiro. Que a gente consegue muito redistribuir renda por meio do gasto, mas a gente não consegue redistribuir renda por meio de tributação, que é a forma, na Europa, por exemplo, onde se faz a grande redistribuição de renda, é na própria tributação. E aí, não vou passar esse detalhe aqui, porque isso aqui é muito dado. E aí eu queria mostrar uma coisa importante. Esse gráfico aqui, a linha verde, é o PIB brasileiro. Percebam que de 96 a 2002, o PIB brasileiro ele anda ali praticamente com um crescimento muito baixo. E ele crescia e parava, que é o que a gente chamava de voo de galinha. A partir ali de 2004, principalmente, ele dá um salto até 2014. Percebam que tem uma diferença no crescimento do PIB. Por que a gente conseguiu dar esse salto tão grande e passar a ter um crescimento tão forte da economia a partir ali de 2003, 2004? Foi uma mudança na lógica das políticas econômicas no Brasil. As políticas redistributivas, somadas a políticas de aumento de gastos públicos de investimento, somada a uma série de outras políticas de incentivo do papel, como até estava conversando com a Eva hoje mais cedo, do papel indutor do Estado, permitiu um grande salto de desenvolvimento. E isso, obviamente, teve um rebate sobre o mercado de trabalho, que teve um rebate sobre a própria desigualdade, redução da desigualdade, gerando um círculo extremamente positivo de crescimento da economia brasileira. Mas isso começou a mexer em correlações de forças importantes no Brasil. E o ataque vem justamente por aí. Se a gente perceber, a gente teve esse período de um aumento do crescimento econômico, a crise, e agora, essa pontinha é o que eles chamam de recuperação. Se vocês olharem bem, essa pontinha final, ela teve uma recuperação e parou. A economia brasileira está totalmente estagnada. Crescer 1% ao ano, como cresceu em 17, cresceu em 18, não consegue nem dar conta do crescimento populacional. O que significa que o nosso PIB por habitante está caindo. E por que está caindo? Tem a ver com essa agenda. O grande problema da agenda que está sendo colocada, que começa com a reforma da Previdência e vem uma reforma tributária negativa, uma reforma tributária para concentrar mais renda ou para reduzir a arrecadação, abertura comercial unilateral, privatização, manutenção do teto do gasto, a redução da carga tributária, bancos públicos completamente com papel único exclusivamente para privatizar. Isso fala do Levy, ele disse que o BNDES agora tem um único papel, ajudar no processo de privatização dos estados, nenhum processo indutor de crescimento, o setor de petróleo e gás totalmente desmontado e uma continuação de uma reforma trabalhista com objetivos muito claros de destruição dos sindicatos, isso é óbvio pelas medidas recentes que foram feitas, não só acabar com a obrigatoriedade de contribuição, mas agora acabar com a própria poder descontar em folha a contribuição, são coisas que, obviamente, vêm para destruir. Esse conjunto de medidas ele só tem um caminho, só tem um efeito econômico, que é uma total estagnação da economia brasileira, que a gente já está vendo. Isso aqui, só para ter mais 2 minutos finais, era só para mostrar isso. Essa agenda, que é uma agenda, obviamente, de uma mudança de correlação de forças, tem um objetivo muito claro. São mudanças constitucionais para impedir que qualquer governo que ganhe posteriormente não consiga fazer o que foi feito nos períodos anteriores. Eles perceberam que existia uma brecha para que se um governo que tivesse uma preocupação maior social utilizasse os instrumentos que tinha de forma correta, conseguiria fazer uma mudança no Brasil. Por isso que eles precisam desconstitucionalizar tudo. Eles precisam ou desconstitucionalizar coisas que são positivas ou constitucionalizar coisas que são negativas, como é o caso do teto de gastos, para impedir que qualquer governo que venha depois consiga refazer. A gente estava no almoço conversando com o Andras, ele falando justamente que a Bachelet não teve forças
políticas para reverter o efeito previdenciário lá. E é óbvio que, uma vez passada essa reforma, não importa se um governo ganhe e depois tenha uma tentativa de fazer um governo mais progressista, ele não vai ter mais os instrumentos, que eles estão sendo todos destruídos. O Brasil já está na recuperação da crise mais lenta da história. Só para vocês verem, a crise da década de 80, que é esse azul claro, a partir do momento que começou a recuperar, ela recuperou super rápido. A nossa recuperação atual é uma recuperação extremamente lenta e com uma situação cada vez pior de uma perda de crescimento econômico. E aí, só para terminar, duas coisas importantes. A gente, em 2014, vocês estão vendo aquela linha do meio que são os quadradinhos? Essa era a expectativa que o FMI tinha para a economia brasileira. Em 2014, a gente ainda tinha uma expectativa de uma continuação do crescimento, embora um pouco menor do que em 2010, ainda era grande. Atualmente, essa é a expectativa que a gente tem de recuperação. A gente só vai voltar a ter o mesmo nível de produto no Brasil, o mesmo nível de PIB no Brasil, 8 anos depois da crise. Só em 2021, se mantiver todas essas políticas que estão sendo dadas, talvez nem em 2021, porque nem 1% a gente vai conseguir. A gente está numa situação extremamente grave. E aí, só para terminar, efetivamente, tudo isso já está sendo refletido em notícias no jornal. A gente já sabe que a pobreza extrema voltou a crescer no Brasil, a gente já sabe que a gente tem o emprego formal praticamente não cresce mais no Brasil, o único emprego que cresceu foi o emprego informal. Você tem uma cidade paralela, pessoas voltando a morar na rua. Você tem, desculpa aqui, mais pessoas morando nos lares. E o último é isso. A gente só não teve uma crise tão forte porque a gente ainda tinha um sistema de seguridade social. E essa talvez seja a notícia mais importante que eu queria colocar aqui. Mesmo numa crise que a gente está vivendo, você tem aposentados e idosos voltam a ser chefes de família. Por quê? Porque a gente ainda tem no Brasil um sistema de seguridade social que evitou que a gente tivesse uma crise mais forte do que foi. E olha que a gente teve uma crise com 2 quedas consecutivas de 4% do PIB. Sem isso, que é o que eles querem, é uma economia que não só não cresce, como é uma economia que, se entrar em crise, não volta mais. Então, é uma destruição total do que a gente tinha antes de modelo de desenvolvimento e de próprio modelo de proteção econômica e de seguro social, e não um seguro como eles querem destruir. É isso. Obrigado.